Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Nós estamos hoje no Startup Summit em Florianópolis e ao meu lado está o Mário Letelier, ele que é investidor anjo, gestor, sócio-gestor da Domo Invest e foi também um dos fundadores da Buscapé, a maior startup de comparação de preços nos anos 2000. Mário, obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para a gente ter esse bate-papo. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui ao lado de vocês. Ser um dos fundadores da Buscapé é um marco importante, né? Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram ao construir o maior site buscador de preços? Foram muitos, né? Construir um produto, né? Um modelo de negócio, ter uma marca, trazer talentos, né? Tirar uma nota fiscal, vender, reter o usuário, né? Então foram muitos desafios, né? Fazer captações de recurso. Então a combinação de tudo isso, né? Num período que o e-commerce ainda era muito embrionário, né? Então haviam 30 lojas de e-commerce, eram menos de 1 milhão de pessoas que compravam pela internet. Então era um mercado muito embrionário que ainda não existia praticamente, né? Então a gente estava um pouco à frente do tempo em termos de começar um projeto e o mercado ainda não ter ainda uma formação, uma massa crítica como era, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, em que a compra à distância já existia desde a Sears, em 1800 e tralalá, né, pelo correio. Então, pela característica do Brasil ter vivido hiperinflação e tudo mais, não era possível os varejistas imprimirem, né, catálogos e vender dessa maneira. Era um momento muito maluco. Quando houve uma estabilização de preços, né, com o Plano Real a partir de 94 e o início da internet, né, com 95 com o Netscape, né, internet comercial, né, já existia a acadêmica. As condições, as combinações do que estava acontecendo naquele contexto do mundo ajudou a gente, né, começar o projeto naquele momento. A venda da Buscapé em 2009, né, por 342 milhões de dólares para a Naspers, foi um grande sucesso, né? Quais os fatores cruciais que contribuíram para alcançar esse resultado impressionante? Acredito que, primeiro, a visão, né, do time, né, ter um time de quantidade de talentos fora de série combinados, né, com uma complementariedade muito grande, né? O mercado já ter no início não era uma promessa, então já tinha uma formação, já tinha uma maturidade em termos de volume, de transação, de grandes varejistas, grandes empresas, o Mercado Livre, né, os marketplaces começaram a tomar mais forma e aí todos os serviços adjacentes ao e-commerce, então parte de pagamentos, logística, tudo isso, né, combinado, advertising, né, propaganda, né, as redes sociais, o Google, tudo isso combinado gerou uma massa crítica e uma quantidade de usuários que justificava ter uma receita maior e ter um crescimento, que foi a razão que a Naspers adquiriu o Buscapé naquele momento. E sobre a Domo Invest, quais foram aí os principais desafios para ela se tornar quem ela é hoje? Também acredito que a característica é o Brasil ter uma inflação alta gerou juros altos e a categoria, né, de investimento de risco, de capital de risco, venture capital, foi uma categoria, né, que demorou de surgir e ter uma quantidade maior de investidores interessados nesse tipo de investimento. Então, também foi à frente do tempo, né? Os fundadores aí, o Borges, que é amigo da escola, também fundador do Buscapé, o Marcelo, o Felipe, enfim, o Gabriel, o Guga, todo mundo percebeu uma oportunidade que o mercado já existia de tech, né? Com uma maturidade em termos de crescimento, de volume. Empresas, novas gerações de empreendedores começaram a surgir, né? Então, pessoal ali da Gympass, da Hotmart, do Nubank, enfim, todo esse novo pessoal
teve uma motivação, né, para começar essas novas empresas com alto nível de talento, né? E isso gerou a oportunidade de falar, o mundo inteiro, né, as empresas de tecnologia têm um sucesso e o Brasil não deveria ser diferente. Então vamos introduzir essa categoria de investimentos. Mas ainda era um pouco uma interrogação, um desconhecimento do mercado, a parte de juros altos, né? E uma das grandes questões, né, dos investidores era, será que o Brasil pode gerar saídas, né? O que significa isso? O modelo de negócio do capital de risco é você investir em troca de uma participação acionária. E essa participação acionária, ela pode crescer a partir do momento que a empresa recebe investimentos. Então, ela tinha um faturamento de 1 milhão, foi para 100 milhões, para 200, para 500, enfim. E aí isso acaba valorizando a empresa. E aí pode ser o fundo de Venture Capital se remunera vendendo essa participação, seja numa abertura de capital, num IPO, ou numa aquisição de alguma empresa podendo interessada em comprar esse ativo. E aí tem uma saída, né, que dá o retorno a todos os investidores que colocaram dinheiro nesse fundo. Então existia uma questão em que, será que era possível isso? E aí uma febre global também por todas as Big Techs, Amazon, Google, Apple, enfim, terem muito sucesso nos segmentos delas internacionalmente. E começaram a surgir o termo unicórnio nos Estados Unidos, no Silicon Valley, em que empresas avaliadas em mais de $1 bilhão, né, porque é aquele bicho meio difícil de achar, meio raro, começaram a ser batizadas desse nome. E se não me engano, foi 2016, né, a 99, né, que era o aplicativo ali para chamar táxi, né, que, enfim, competiu com o Uber também. Foi bem sucedido em que uma empresa chinesa adquiriu por $1 bilhão, então tivemos um sucesso, um êxito, aí, uma saída, né, de empreendedores brasileiros. E na sequência outras empresas, né, começaram a ter abertura de capital, a Estônia, o PagSeguro. As condições do mercado foram validadas, baixaram-se os juros e o investidor institucional, investidor estrangeiro, brasileiro, considerou que houve uma virada de chave no mercado, que realmente era uma característica de combinação de fatores que é importante estar investindo nessa categoria de ativos. E a Domo surge nesse momento, né, criando um fundo com essa tese de tentar ajudar a nova geração de empreendedores a crescer, empresas, né, com base tecnológica, ter um crescimento acelerado. Então, foram desafios que foram superados e essa combinação de informações, contextos e ações e vendas, aquisições de companhia, IPOs, deram essa segurança para o mercado estar mais seguro de investir nesse tipo de fundo, de categoria de capital de risco. Mário, então não são só os empreendedores que têm que estar aí atentos às oportunidades do mercado, né? Mas os investidores também. Sem dúvida, assim, o trabalho é vender participações acionárias. Então, o contexto, né, existem movimentos cíclicos do mercado em que, enfim, é bem comum você ver na televisão, subiu a bolsa, caiu a bolsa, subiu os juros, né? É uma combinação de fatores macroeconômicos. Os Estados Unidos está crescendo, a China está crescendo, não, está caindo a Europa. Então, tudo isso, essa combinação de fatores ajuda com que a economia estimule, né, novos entrantes, né, novas tecnologias, novos problemas sendo solucionados, né, no caso, né, do Venture Capital. E com essa leitura do mercado, existem momentos que, poxa, agora é melhor a gente captar, agora é melhor a gente vender a empresa, agora é melhor a gente estar investindo em novas empresas. Então, toda essa combinação de informações é muito importante para a decisão dos gestores de fundos de capital de risco. E com base na sua experiência, Mário, como é que você vê hoje o cenário das startups no Brasil e dos investidores anjos? Olha, a gente começou a empreender em 98, né? Em 99 entrou no ar
o mercado praticamente não existia, né? Então eram poucos usuários, não tinha um ecossistema organizado, o termo investidor anjo, o termo startup, né? O termo, né, série A, série B, essas letrinhas que a turma, né, comenta aí nas rodadas de investimento, não era algo organizado e estruturado, né? Acontecia como um transbordo do sucesso dos Estados Unidos para o Brasil. Agora, o mercado está muito melhor, está muito mais organizado. Existem fontes de informação, seja de fundos, seja de aceleradoras, blogs, enfim, informação em que permite vídeos, as pessoas terem muito mais vontade de resolver grandes problemas, ter uma metodologia organizada de como testar produto, como captar para a empresa, como fazer métricas, né? E essa combinação é muito positiva, gerando aí mais oportunidades e trazendo aí os investidores anjos também para estar tentando investir nesses projetos iniciais, né? Muitas vezes a pessoa trabalha no setor de logística, então ele entende bem como ajudar uma empresa de logística, um projeto de saúde, né? Um médico. Então, assim, é um desafio em que todo mundo, né, pode ajudar, que é o chamado smart money, né? O capital aí inteligente, e ainda ter um retorno, né? Então, tentar ajudar aí a sociedade também tendo resoluções de problemas relevantes aí, digitalizando economia, né? Diminuindo o tempo de produtividade de coisas que às vezes estão desorganizadas, né? Ter um ensino à distância, ter consulta à distância, então muita coisa nova sendo solucionada, né? De mobilidade, enfim, de fintech, e agro, né? Tudo que é setor. Então está muito melhor, mas enfim, são movimentos cíclicos, né? Às vezes há mais otimismo no mercado que em outros momentos. Agora o pessoal está um pouco de ressaca, né? Vamos dizer assim. E Mário, quais são os critérios-chave que você utiliza ao selecionar as startups que você vai investir? Bem, tem o tamanho de mercado, né? Que problema, né, as startups, né, empreendedora ou empreendedor estão resolvendo, a complementariedade do time, né? A gente investe muito no time, no jockey, não no cavalo, né, que o pessoal brinca. Toda essa parte de competição, né, olhar, né, se tem competidores e também a possibilidade de retorno da companhia, né, o quanto, né, ela pode crescer, né. Mas lógico, tem alguns detalhes, se o founder, a empreendedora, o empreendedor são coachables, então se eles ouvem feedback, se eles querem aprender, se eles têm resiliência, né, se eles têm essa capacidade de absorver conhecimentos novos, se eles têm uma experiência prévia ou não, se é um mercado que existe, às vezes um mercado que não existe. Aí você fala, como assim um mercado que não existe? Né? Tem, por exemplo, uma empresa que é do portfólio, que é a Speedbird, que é uma delivery drones, né? Então, assim, é entrega através de drones. Então, isso não existia, né? Não existia drone, não existia esse tipo de entrega. Então, tem toda uma regulação, ANAC, DSEA, né? Você não pode passar um drone no meio de uma cidade. Então, assim, é um mercado que não existe, você está criando. Mercados que existem, algum meio de pagamento, alguma fintech que, por exemplo, né, usa um cartão virtual, um banco virtual. Então, assim, existem inovações, né, que a gente tenta entender, né, falar, poxa, é um mercado que vai gerar mais eficiência, né? Então, depende muito, às vezes, do tipo de produto, né, mas, em geral, essas são as principais formas de analisar um projeto. E quando a gente fala do papel do investidor anjo, a gente está falando além do aporte financeiro, não é? O investidor anjo tem um papel muito importante, né, na gerar um conhecimento, né? No início, a empresa, os empreendedores, as empreendedoras são muito carentes porque precisam de muita ajuda, né? Então, qualquer ajuda é muito bem-vinda e os investidores anjos podem trazer isso. Então, normalmente, o smart money é através do conhecimento, seja no recrutamento, seja na captação, seja para trazer um cliente, né? Seja para ser o terapeuta, né? Porque é tanto problema ali que às vezes o founder fica um pouco atordoados, então às vezes tem a terapia, né? Entre aspas, aí, que são formas de contribuir
nesse início que é muito difícil, né? Então ser a primeira fonte aí de conhecimento e ajuda para as empreendedoras, para os empreendedores. E quando você, como investidor anjo, está investindo naquela startup, aquela startup ela passa a ser também um pouquinho parte da sua empresa, podemos dizer assim? Não, sem dúvida, né? Assim, a gente tem aí mais de 100 empresas investidas na Domo, no fundo anjo, né? Que a gente co-investe com os anjos, temos mais de 50. Então, assim, a gente gosta muito de ajudar as empreendedoras e os empreendedores e, enfim, tem algo, né? Uma contribuição aí para o pessoal sair do ponto zero, bem do um pouquinho acima depois do zero e crescer e trazer novidade, trazer novas características de produto, né? Ter uma evolução. Então isso deixa a gente bastante feliz de poder contribuir nessa primeira, né, jornada aí do empreendedorismo, né? E Mário, quais conselhos você daria para os empreendedores que estão nos assistindo e que estão aí começando a sua jornada com as startups? Acredito que solucionar problemas é a base de tudo, né? Então, assim, vai ter... Aparentemente parece que é algo linear, mas não é. É uma montanha-russa de emoções, né? Então vai ter muita lombada, muitos saltos aí no meio do caminho, né? E o emocional é algo que ele é testado a todo momento. Então, a decisão de empreender tem que ser uma decisão, né, muito convicta, né? Não é algo fácil, não é algo que é para todo mundo, mas é algo que gera muita satisfação e muito desafio, né, de superação, né? Então, isso é algo que traduz em uma alegria muito grande de conseguir, né, construir coisas novas, né? Novos produtos, novos serviços, novas tecnologias, né? A gente consegue contribuir para evoluir a sociedade. Então, vale muito a pena, mas tem que estar ali bem convicto do que realmente é uma jornada desafiadora. Sim, imagino. Mário Letelier, muito obrigada por sua participação no canal Empreender, por esse bate-papo. Muito obrigado e vamos empreender. Isso aí. Você já sabe, né? Para isso, só assistir o canal Empreender já é um bom negócio. Até a próxima entrevista especial.